Olá, salve a todos, boa noite. Jefferson, estudante da Cultura Racional. Hoje, 29 de setembro de 2024, domingo, falo aqui do município de Imbituba, Santa Catarina, e venho falar para você sobre essa cultura, a cultura racional. Para você que ainda não conhece essa obra, é a obra dos livros Universo em Desencanto, que chegou no Brasil há algum tempo e é uma obra inédita que veio revelar a verdadeira origem da humanidade. Então a gente vem estudando essa cultura já há algum tempo e obtendo muitos benefícios. Por isso que a gente faz essa divulgação de todas as formas, jeitos e maneiras, seja através desses vídeos na internet, seja divulgando nas ruas para as pessoas, entregando prospectos. Enfim, de todas as formas a gente tenta passar para as pessoas esse conhecimento novo, que é o conhecimento racional, o conhecimento da nova fase da natureza, do terceiro milênio que chegou em 1935. Então essa é a diferença, ela é um conhecimento racional. Até então, nós vivíamos com o conhecimento espiritual. O que é o conhecimento espiritual? O conhecimento espiritual é aquele que o ser humano adquiriu através das experiências, das energias elétricas e magnéticas, da energia magnética, da imaginação e da energia elétrica, a do pensamento. E a nossa evolução que a gente teve espiritual, a gente chegou ao máximo, mas a gente nunca soube o que veio antes de nós sermos como somos. Então a cultura racional, ela chega para definir esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Porque muitos, e eu já fui assim também, eu pensava em viver para ser feliz. Eu não me interessava muito em saber o porquê das coisas. Então, eu queria viver para ser feliz. E ia vivendo conforme as outras pessoas viviam, A gente, na verdade, vai imitando o que já existe. Mas o porquê realmente da realidade, eu nunca soube, eu nunca tive provas e comprovações com o conhecimento espiritual das experiências, sejam elas filosóficas, científicas, religiosas, doutrinárias, enfim. A gente entende também, e a cultura racional explica, que existe uma evolução da humanidade. Então, esses conhecimentos que existiram porque naquela época precisava ter um conhecimento que nos trouxesse até hoje, que nos preparasse para essa nova fase do terceiro milênio, para que a gente pudesse conhecer o mundo da nossa raça, que também é conhecido como a racionalização dos povos, mas um conhecimento em que o ser humano pudesse provar e comprovar. Porque até então, muitas linhas, doutrinas e filosofias, elas ficam no ar, digamos assim, porque você não tem como provar aquilo que é dito. Então se acreditava muito, colocava as questões na sorte, no azar, no destino, ou na esperança, ou como se diz, na mão de Deus, muitos até abusando, colocando tudo na mão de Deus e não querendo saber o porquê da existência do ser humano aqui. A gente sabe, quem já viveu um pouco, sabe que nem só de momentos felizes a gente vive aqui embaixo, E o destino de todos, conforme a idade vai passando, vai chegando a velhice e as dificuldades
vão aumentando devido à máquina. O corpo físico ele vai se deteriorando, ele vai se enfraquecendo. E também vemos pelo mundo muita violência, né? Muita loucura, muita monstruosidade, muita selvageria, né? Então, seria Deus o culpado, seria Deus o culpado de nos ter colocado aqui nesta situação, que muitos já perceberam que é de sofrimento, sofrer a vida inteira sem saber porquê, e o porquê, e para quê, e chegando no final, né, tendo que se despedir dessa vida. A verdade é que ninguém se conforma com essa realidade, ninguém aceita esse nosso processo, porque a gente não sabe o porquê que isso acontece. Então são muitas teorias, mas a realidade natural da natureza, ela indica esse progresso que está indo a regresso, e a prova é o nosso próprio corpo que vai levando para esse destino. Então, com a cultura racional, ela veio para explicar o porquê que isso acontece. E explicando o porquê, né, ela também coloca à disposição um caminho racional, porque é uma cultura racional. Cultura racional significa que tem uma base, significa que tem um porquê, significa que tem um sentido. Tudo que existe, tudo que foi feito, tem a sua razão, tem o seu porquê. Então, se a gente refletir bem direitinho, bem cuidadosamente, não é concebível que a vida humana, que exista, o ser humano aqui, que ele não tenha que fazer alguma coisa que seja por acaso. Não existe acaso, não existe milagre. O que existe, sempre vai existir a sua causa, que é o seu porquê. Então, sabendo desse porquê que nós existimos aqui, vai também nos dizer o que poderemos fazer, o que poderemos fazer para viver aqui de acordo com essa organização própria da vida. Porque a vida ela tem a sua própria organização. E quando eu abuso, quando eu quero fazer da minha vontade, desrespeitando esses limites, eu sofro. O ser humano ele é muito fraco. O ser humano ele precisa de água, o ser humano ele precisa de alimentação, o ser humano ele precisa de um ambiente controlado, ele não pode passar muito frio, ele não pode passar muito calor. Então é a condição física do corpo da pessoa para ela se manter. Isso na parte física, mas o que eu quero trazer aqui, o mais importante, é a questão do sentido da vida. É a questão de que não existe efeito sem causa. A cultura racional ela vem nos dizer isso, que é muito básico, que é muito simples e que ninguém pode negar. Se existe nesse livro, existe a causa, existe o porquê dele. Se existe este plano aqui, alguém fez. Enfim, não existe efeito sem causa. Então o ser humano ele tem sim que fazer alguma coisa. Ele não está aqui por acaso. E esse, digamos assim, desrespeito para com a causa que o fez é a causa de todo o seu sofrimento aqui. Então, saber o que foi antes, saber o que é agora e saber qual é o futuro, isso dá uma tranquilidade e acaba encaminhando a pessoa racionalmente, porque racionalmente é com base, racionalmente é com sentido, racionalmente é a forma correta de se viver. O que significa racionalmente? É sabendo por quê, com provas e com comprovações. Então a cultura racional, que é uma cultura contida
em muitos exemplares dos livros Universo em Desencanto, você vai se conhecer. Que isso é o mais importante que o ser humano precisa fazer. Ele precisa se conhecer, ele precisa saber onde ele está vivendo, ele precisa saber como ele funciona, para que as coisas comecem a dar certo. Eu estou querendo dizer também que a responsabilidade, que o ser humano ele precisa assumir a responsabilidade na sua vida e deixar de contar com a sorte, com o azar, com a esperança. Se eu ficar sentado e não fazer nada, o tempo ele continua passando. Estamos todos aqui abaixo do tempo. E o tempo ele é de transformações, a natureza é de transformações. Então a cultura racional ela diz que a gente tem, sim, que desenvolver o nosso raciocínio, que é a causa da nossa existência aqui embaixo. Eu desenvolvendo o raciocínio, digamos assim, eu cumpro a minha tarefa aqui embaixo. Eu não desenvolvendo o raciocínio, ou seja, eu não querendo me conhecer, a natureza ela é de transformações. Então, é uma grande oportunidade que o ser humano está tendo agora, no terceiro milênio, de se conhecer, para poder deixar de assim ser definitivamente. Assim ser como? Animal racional. Animal da nossa parte física, racional da nossa origem. Racional da nossa origem do mundo racional. Então fica o nosso recado aqui, leia, estude a cultura racional para desenvolver o raciocínio e mudar de classe. Sair dessa classe de animal racional e para a classe de aparelho racional, depois para a racional. E o objetivo da cultura racional é ligar o ser humano em vida ao seu mundo de origem, o mundo racional. E não passar por essas transformações da natureza. E cada vez que se transforma sempre em classes inferiores. Então é esse o nosso recado. Leia e estude a cultura racional da obra dos livros Universo em Desencanto. Aqui está o portal, acesse essa porta. Basta apenas você ler esse livro. Esse livro é feito de energia racional. Esse livro não é daqui. Ele não é um livro feito pelo pensamento ou imaginação. Ele é energia racional materializada em letras, palavras, em assuntos, para desenvolver o raciocínio, que é a terceira máquina que o ser humano tem no meio da cabeça, bem ali na glândula pineal. Esse é o objetivo, desenvolver o raciocínio para se ligar ao mundo racional e não se transformar para as classes inferiores, pior do que já está. Aqui nós estamos numa condição que todo mundo, quando sai na rua, observa como é que está a situação de todos. O ser humano ele é muito vulnerável e à medida que o tempo passa, a poluição ela vai piorando esse estado de degeneração, esse estado de enfraquecimento, de poluição que acontece que o ser humano, através do desmatamento, através da emissão de gases, ele vai acelerando esse processo. Então era esse o nosso recado. Este livro é a porta para você que não encontrou nenhuma solução em outras áreas. Se você está contente, já respondeu todas as suas perguntas, se você já é feliz no seu caminho que você seguiu, então continue no seu caminho. Às vezes o caminho que a gente segue é um caminho que a gente segue porque o outro segue. Mas a gente, internamente, a gente não é feliz. A gente não tem satisfação. A gente não consegue preencher esse vazio interno. Esse vazio interno é o vazio da parte da essência, que ele não pode ser preenchido pelo mundo material, pelas coisas materiais. Por quê? Porque as coisas materiais,
elas se acabam. E o ser humano, a essência dele é uma essência superior. Então esse livro é para desenvolver a parte superior do ser humano, que é o raciocínio. Forte abraço a todos, salve, salve.